Aí, Noite. nós vamos iniciar. Matéria. Então, boa Olá, noite. tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo Graças a bem, graças Deus, a tudo Deus. E caminhando. você? Também. Então, Que gente, bom vamos lá começar? vocês. Boa Vamos. noite a todos e todas. É com muita alegria que o Cajueiro acolhe cada um e cada uma nessa nossa atividade, né? Na atividade dessa noite, para nós iniciarmos. Eu vou pedir que a gente pudesse deixar, por favor, os microfones desligados. Aí, na medida que a gente desejar fazer uso da palavra, nós podemos. Aí a gente liga o microfone nestes momentos, só para evitarmos microfonia e interferência. Agradeço. Para a gente iniciar a nossa noite, para acolher vocês, eu quero trazer a poesia de Maria Bethânia, que diz assim: sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder. Falar de projeto de vida no cenário que a gente vive, em tempos de pandemia, falar de projeto de vida, num contexto tão desafiador que a gente às vezes enfrenta dentro das nossas escolas, é sonhar mais um sonho impossível. E a gente se encontra nessa noite para sonhar mais um sonho impossível e discutir um pouquinho a formação da juventude neste horizonte da BNCC, e do projeto de vida. Eu sou o Luiz Duarte, né? Sou da equipe do Cajueiro, e junto com o Frederico, que é professor na Secretaria Municipal de Educação em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, que é mestre em educação, doutorando em educação e professor na Faculdade Unia Araguaia, nós dois temos a tarefa de provocar o debate nessa noite. Eu vou iniciar fazendo uma exposição, em seguida passo para o Frederico também fazer uso da palavra, e aí em seguida a gente abre um tempo aí para as perguntas, comentários de vocês, de modo que a gente encerre até às 20, como combinado, né? Aqui da equipe do Cajueiro, né, estamos eu, o Frederico, vamos falar, né, mas a Carmen, a Romênia, o Leonardo e o Leonardo foram identifiquei de imediato. Uma alegria acolher cada um e cada uma de vocês. Bem, ao preparar e ao pensar algumas provocações sobre a temática dessa noite, BNCC e Projeto de Vida, eu fiquei pensando no desafio que é falar de um projeto de vida e dialogar sobre o projeto de vida com os nossos jovens neste tempo da pandemia. Como é que a gente motiva um jovem a projetar a vida, a pensar no seu futuro, nas escolhas que ele faz, sendo que a gente tem uma pandemia e não só a pandemia, né, da Covid, né, mas também uma pandemia de doenças psíquicas, uma pandemia de ansiedade, por exemplo. Então, dialogar
E aqui está o primeiro elemento que queria trazer, né? Pensar projeto de vida neste cenário que a gente está vivendo de pandemia e pós-pandemia é um desafio muito grande. Porque a perspectiva de futuro, sobretudo, perdeu algum familiar ou algum amigo, ela fica ameaçada, né? Porque a morte, que é certa para todos, ela se torna mais próxima, e se torna mais próxima por conta de um fator que até então, alguns meses atrás, né, quase um ano atrás, não existia, né? Bem, mas a gente vai falar de projeto de vida e de sentido de vida com estes adolescentes e jovens, que também estão marcados por esse cenário da pandemia, e nós temos a tarefa de falar com eles, mas nós também estamos afetados e afetadas pela pandemia. Seja porque a gente está ministrando aula de um outro modo, seja porque as nossas rotinas foram alteradas, seja porque a gente vive sobre os cuidados e o medo de pegar essa doença, e seja porque talvez alguns de nós sentiu no corpo a pandemia ou perdeu algum familiar em decorrência. Ao mesmo tempo que eu digo isso, quero chamar a atenção para um aspecto que tem a ver, inclusive, com essa discussão da BNCC, que é o aspecto da memória. Nós não podemos deixar que as pessoas, sobretudo as pessoas que partiram, que faleceram em decorrência da pandemia, sejam esquecidas. Pensar projeto de vida é pensar um compromisso com a memória pessoal, familiar, comunitária e social. E aí eu estou chamando a atenção para esse movimento de memória das pessoas que faleceram em decorrência da pandemia, como um compromisso de quem cuida da vida, Num tempo em que se ataca a ciência e que se ignora, às vezes, a doença, fazer movimentos de memória e de reafirmar o cuidado com a vida é extremamente necessário. Mas aí aqui eu faço a primeira interface com a BNCC. É preciso garantir memória na elaboração de projetos de vida, mas essa não é a proposta que está posta em muitos dos materiais e dos instrumentais que discute BNCC e projeto de vida. Mas é tarefa nossa de educadores e educadoras comprometidos com a vida garantir movimentos de memória. Né? Eu estou chamando a atenção de memória das vítimas da Covid, mas de memória como um todo. Ajudar um jovem, por exemplo, a se entender e a entender a trajetória histórica da sua família, reconhecer que a sua história de vida, com as dores e belezas que ela tem, é fundamental quando a gente pensa em projeto de vida e quando a gente faz discussão, por exemplo, sobre o protagonismo juvenil. Nós não temos protagonistas que não tomaram a vida nas mãos, ou que não assumem as suas histórias e trajetórias. Esse é um primeiro aspecto que eu queria provocar a gente, né? São provocações, que depois o Frederico vai provocar um pouco mais. Mas esse é um primeiro elemento, o aspecto da memória. E nós vamos continuar ministrando a disciplina Projeto de Vida num cenário de pós-pandemia, que a gente espera que não demore chegar, o pós-pandemia, porque a gente espera que brevemente haja vacina, que brevemente a gente possa voltar ao ritmo normal, mas é neste cenário de pós-pandemia que nós teremos que
ministrar aula de projeto de vida e ministrar aula de ciências, de matemática, das disciplinas que a gente ministra. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, também relacionado com a pandemia, é o aspecto da solidariedade, da empatia. Se a gente analisar a construção histórica da BNCC, e aí vocês que estão aí acompanhando o curso, já leram um pouco, já assistiram alguns vídeos sobre isso, vocês vão perceber que tem uma ruptura na construção da BNCC. A BNCC, né, ela é iniciada no governo PT e ela é concluída no governo Michel Temer, e os itinerários formativos têm a sua portaria de orientações para a construção deles publicada no governo Bolsonaro. Então, nós temos 3 governos diferentes que pautam sobre o mesmo tema e que afeta a nossa escola. E aí eu quero chamar a atenção para um elemento, que é o elemento do atrelamento da discussão da BNCC com as questões do mercado, aos interesses do capital. Porque se a gente não toma consciência disso como educadores, a gente pode cair nessa armadilha e pode não estar atento para fazer uma reflexão crítica, inclusive, sobre isso, mas para ajudar os projetos de vida dos jovens a serem construídos numa direção de empatia, de solidariedade, de coletividade. Os interesses do capital são os interesses do capital. Que a gente sabe, né, que é para alguns, né, a máxima que a gente escuta desde que nós éramos crianças, né, muitos têm muito pouco e poucos têm muito. Se a gente não se atenta e não provoca nas nossas aulas, sobretudo para os professores que estão aí ministrando a disciplina de projeto de vida, processos de empatia e de solidariedade, a gente vai alimentar esse ciclo do capital. A gente vai fazer o que é o interesse das grandes empresas. E aí a gente vai trabalhar com um projeto de vida numa perspectiva de produção de mão de obra. Quando, na verdade, projeto de vida tem que provocar o sujeito a ter a vida nas mãos. E o capital é extremamente individualista. Nossa sociedade é extremamente individualista. Então, a gente precisa fazer processos nas nossas disciplinas, como um todo, mas sobretudo nessa disciplina, nesse componente curricular de projeto de vida, de empatia e coletividade. E por que eu disse que isso tem a ver com a pandemia? Porque neste momento histórico, as nossas atitudes individuais, elas interferem no coletivo. Então, eu posso escolher organizar uma festa. Ou eu posso escolher não organizar uma festa. Apesar do desejo natural de todos nós de querer uma festa. Mas o movimento de fazer ou não fazer, ele pode estar movido por empatia, por solidariedade. Como é que a gente se solidariza com quem está doente com a Covid? Ou como é que a gente se solidariza com as famílias que perdem pessoas para essa pandemia e não têm o direito ao luto? Porque não tiveram, por exemplo, possibilidade de velório. Empatia, solidariedade. Como é que a gente vai, nos processos escolares, provocando solidariedade? Isso é muito difícil, é muito difícil. E solidariedade numa perspectiva de justiça social e não de assistencialismo, né? Bem, mas provocar solidariedade
coletividade, empatia, também vai ser um desafio pós-pandemia. Porque todos nós e todas nós já temos muito forte o desejo do encontro, do abraço. A gente deseja poder ir na casa de um amigo, de um familiar, né? Sem de pegar ou, sobretudo, de transmitir essa doença, né? Luiz, deixa eu só Diga. fazer um comentário. O seu Claro. microfone, em alguns momentos, está falhando. Às vezes você fala alguma coisa e corta, viu? Às vezes algumas dificuldades de te entender, tá? Obrigado, Vânia. Deve ser conexão de internet, assim, porque como eu estou no notebook, não sei, eu vou tentar, eu vou só finalizar a fala e vou tentar sair e voltar, e aí passo para o Frederico. Pra mim tá cortando não, tá normal. Tá super tranquilo. A internet tem dessas coisas, né? Eu achei que podia ser coisa da internet, sim, mas tudo bem, vamos lá. Todos nós temos desejo, né, para voltar ali no raciocínio, todos nós temos desejo de encontrar as pessoas, de visitar, de fazer festa, inclusive, né? Mas como fazer que no cenário pós-pandemia esse desejo do encontro seja fato, empatia e solidariedade e não saciar uma necessidade pessoal? E também é direito saciar a necessidade. Mas como fazer um passo a mais, que é este passo da empatia, da solidariedade, de pertencer ao mundo, de compromisso com a vida, não só pessoal, mas familiar, coletiva, comunitária e do planeta, né? Acho que aqui tem um outro desafio. Bem, olhando, tem um terceiro desafio ligado à pandemia, que eu vou trazer em seguida, mas no fechamento. Olhando especificamente para a interface, para o diálogo BNCC e Projeto de Vida, e BNCC e as nossas disciplinas, eu acho que tem um desafio, acho não, tenho certeza que um grande desafio, que é um desafio de um grande debate curricular, que é o desafio da BNCC não ser o máximo que a gente faz na escola. A gente sabe os muitos desafios que a gente tem dentro da escola, a gente sabe, sou professor de escola pública, né, dei aula aí em Goiás, hoje sou concursado aqui em Santa Catarina, sei bem os desafios da escola pública, mas como fazer para que a BNCC não seja o máximo, ou seja, não seja a totalidade daquilo que a gente ministra na sala de aula? Esse é um desafio muito grande. E por que ele dialoga com o Projeto de Vida? Porque se a BNCC não pode ser o máximo, o Projeto de Vida que a gente vai ajudar os jovens a elaborarem não pode ser o mínimo. E aí eu quero passar para o último ponto, para em seguida passar a palavra para o Frederico, que é como é que a gente provoca em nós primeiro e nos nossos estudantes, nos alunos com quem a gente convive, a palavra aluno já não é uma palavra muito legal, né? Nos nossos estudantes, como é que a gente provoca a capacidade de sonhar e de construir os sonhos? Porque se a gente seguir a lógica do capital e a lógica dessa sociedade que está posta, a gente vai preparar os nossos estudantes meramente para o mercado de trabalho, para profissões dignas, mas não valorizadas. A não ser que mudou muito a realidade das escolas em Goiás, mas me corrijam. Me corrijam se eu estou enganado. Mas quando eu trabalhava em Goiás, em 2017, trabalhei até dezembro de 2017, por exemplo, as merendeiras eram demitidas a cada 6 meses e eram todas contratos temporários e recebiam um salário, dava menos do que o salário mínimo. A profissão é digna? É digna.
É valorizada? Não é valorizada. Como é que a gente ajuda os nossos estudantes para que eles sonhem e deem passos na realização dos seus sonhos? Como é que a gente ajuda um estudante que quer fazer faculdade de medicina na escola pública? Ou como é que a gente ajuda um estudante a escolher a sua profissão ou a escolher os próximos passos depois do ensino médio como caminho de felicidade e como caminho para a realização pessoal e coletiva e de transformação do mundo. E, de novo, nós vamos ter a tarefa, e eu estou insistindo nessa coisa do sonho, e aí fecho com essa ideia, já te passo a palavra, Frederico, que é a capacidade de sonhar num período pós-pandemia. Nós ainda não sabemos todos os efeitos da pandemia. A gente já sente no corpo o isolamento, a ansiedade, não dar aula presencial, a gente vê um monte de desemprego, a gente vê pessoas que morrem com outras doenças porque os hospitais estão lotados com Covid. Mas, hora que passa tudo isso, como é que a gente vai estar e como é que a gente vai conseguir sonhar? E aí falar de projeto de vida tem a ver com isso. Com provocar a capacidade de sonhar. E aí, para encerrar, eu percebi que algumas de vocês e alguns de vocês que estão aqui estão fazendo algumas anotações, e quem não está com papel e caneta na mão, pega aí um papel e uma caneta rapidinho, que eu queria provocar que a gente pudesse escrever uma coisa. Por favor. Bem, primeira coisa, são perguntinhas rápidas, assim. Para 2021, qual que é o seu sonho? E não vale colocar que é uma vacina da Covid. Porque esse é um sonho de todos nós, né? Então, eu já imagino. Já é realidade em Londres. Sim. Então, qual que é o seu sonho para o próximo ano, para 2021? Primeiro. Segundo. São só 3. Qual é o seu sonho para daqui 10 anos? Pode ser pessoal, pode ser familiar, mas qual que é seu sonho para daqui 10 anos, ou seja, em 2030? Isso eu faço com eles. Legal, Dulce. Que legal. Sonhar a curto e a médio prazo, né? E, por fim, mas não menos importante, que escola você sonha e quer ajudar a construir no pós-pandemia? Vou falar pós-pandemia que a gente espera que seja ano que vem. Qual é a escola que você sonha e deseja ajudar a construir no pós-pandemia? Dito isso, eu encerro a minha provocação inicial, de novo, com a poesia da Maria Bethânia. Sonhar mais um sonho impossível. Então vamos sonhar com um 2021, vamos sonhar com um 2030, vamos sonhar com uma escola que a gente vai ajudar a construir. E para falar um pouquinho disso, eu chamo o Frederico. Obrigado, gente. Daqui a pouco a gente volta. Fred, com você. Olá, boa noite. Então, é sempre um desafio para mim falar depois do Luiz, porque as falas do Luiz são sempre muito poéticas, né? São falas
que nos animam, que nos enchem de esperança, e eu tenho uma fala mais técnica, mas eu ainda chego nesse nível da poesia, da esperança discursiva. Eu tenho um coração cheio de esperança, mas às vezes na minha fala isso não fica tão impresso. Bem, só fazendo uma correção, na hora que o Luiz me apresentou, eu sou mestre em letras em linguística e não em educação. Eu tenho letras e pedagogia, o mestrado eu fiz em linguística, e no doutorado é que eu resolvi assumir a pedagogia de vez, especialmente as discussões sobre políticas educacionais. E aí eu gosto de pensar a BNCC como uma política de currículo, né? É uma política que prevê a padronização curricular aqui no Brasil, mas eu não vou entrar no mérito de se isso é bom ou ruim, por conta do tempo de fala que eu tenho. Mas eu quero iniciar dizendo que a BNCC não trata projeto de vida como componente curricular, né? A BNCC trata projeto de vida como competência a ser desenvolvida por meio das habilidades previstas para cada um dos componentes curriculares, né? Então, há uma das 10 competências a ser desenvolvidas a partir do trabalho previsto na BNCC, é a competência trabalho e projeto de vida. Então, dito isso, eu quero compartilhar com vocês que eu não concordo com a organização que algumas escolas têm feito de criar uma disciplina para discutir projeto de vida. Eu não concordo com essa perspectiva, com esse formato. Eu respeito a autonomia das escolas, mas eu, pessoalmente, não concordo com esse formato, porque eu acredito que esse formato colaboraria para um movimento que tem estado muito latente, que é o de esvaziamento dos conteúdos científicos do ambiente escolar. E aí eu preciso dizer para vocês de que lugar que eu estou falando, né? Quais são minhas bases teóricas para estar fazendo essa defesa e dizendo que eu não concordo com esse formato do projeto de vida ser organizado como disciplina escolar. Então, eu estou falando considerando os princípios e as premissas de uma tendência pedagógica, que é a pedagogia histórico-crítica, que tem como principal divulgador o Dermerval Saviani, né? Então, a pedagogia histórico-crítica é uma teoria da educação que se constrói numa base psicológica assentada na teoria histórico-cultural desenvolvida pelo Vygotsky e os colaboradores dele, e numa base filosófica sustentada na perspectiva materialista histórico-dialética desenvolvida pelo Marx. Então, quando, ao unir essa concepção psicológica de desenvolvimento humano e essa concepção filosófica marxista, o que o Dermerval propôs foi pensar uma teoria da educação voltada para a emancipação e preocupada com a emancipação da classe trabalhadora. Então, é desse lugar que falo, né? Então, a defesa que a pedagogia histórico-crítica faz é o seguinte, que por meio da apropriação dos conteúdos escolares, dos conhecimentos científicos, é que é possível transformar as funções psíquicas inferiores em funções psíquicas superiores. Por meio da apropriação dos conhecimentos escolares, é que os alunos se tornam capazes, os alunos e alunas se tornam capazes de elaborar conceitos científicos. Conceitos espontâneos todos nós temos, desde criança nós temos conceitos espontâneos. O conceito científico é aquele que eu elaboro a partir de um refinamento de pensamento. Então, é o conhecimento elaborado, é o conhecimento refletido. Então, eu quero pensar
como é que trabalharíamos projeto de vida nessa perspectiva. E aí, para isso, eu acho que fica didático eu apresentar para vocês muito brevemente como que a pedagogia histórico-crítica propõe que uma aula seja organizada. Então, a pedagogia histórico-crítica propõe que a gente siga 5 passos no desenvolvimento de uma aula. Então, vou falar rapidinho sobre esses passos. Depois, para quem ainda não conhece a pedagogia histórico-crítica e se interessar pelo assunto, há muitos materiais disponíveis na internet, escritos inclusive pelo Saviani, pelo Newton Duarte, pela Ana Carolina Galvão Marsiglia, pela Lígia Márcia Martins, que é a galera que tem se debruçado e se esforçado para divulgar e apresentar essa teoria pedagógica, que muitos, inclusive, chamam de uma pedagogia comunista, né? Porque ela está pensando a emancipação da classe trabalhadora e porque a base dela é marxista. Mas, bem, o que a teoria, que essa tendência pedagógica propõe é que o primeiro passo que deveria ser praticado numa aula chamaria-se prática social inicial. A teoria chama de prática social inicial. O que seria esse primeiro momento da aula? O momento em que o professor e a professora verificariam qual é o conhecimento real que os educandos, que os estudantes possuem. Qual é a percepção que os estudantes e as estudantes têm da realidade em que estão inseridos. Seria o momento do diagnóstico. O segundo passo, a teoria chama de problematização. Então, toda aula se dá por meio de um conteúdo. Se for para a gente usar a linguagem da BNCC, por meio de um objeto de aprendizagem. Então, para toda aula, eu preciso de ter um objeto de aprendizagem. O segundo passo da problematização seria o momento em que os professores convidariam os estudantes a pensarem sobre problemas sociais observados na realidade em torno do conteúdo que será estudado. Feita a problematização, o terceiro passo seria o da instrumentalização. A instrumentalização seria o momento em que, efetivamente, o professor, a professora apresentaria, por meio de recursos didáticos diversificados, o conteúdo, o objeto de aprendizagem propriamente dito. Seria o momento da aula expositiva, da aula dialogada, da aula interativa, o momento em que o professor e a professora se esforçariam para garantir que os alunos e alunas se apropriassem daquele conteúdo que ele está trabalhando, daquele objeto de aprendizagem que ele está trabalhando. Depois desse terceiro momento, que é o da instrumentalização, nós temos um momento que a pedagogia histórico-crítica chama de catarse. Nesse quarto momento, seria o momento ideal para avaliar os alunos. Seria o momento ideal para propor que os alunos realizassem atividades avaliativas, escritas ou orais. Porque o momento da catarse é o momento que, segundo a teoria, os alunos estão capazes de expressar a modificação mental pela qual eles passaram após a apropriação do conteúdo que foi trabalhado. Então, a catarse é o momento que o aluno revela a modificação psíquica pela qual ele passou. E, por fim, o último momento didático aí da teoria seria a prática social final. Vejam que interessante. O primeiro momento é chamado prática social inicial. O último momento, prática social final. Então, o que a teoria está propondo? Que a gente inicie os momentos de estudo observando a realidade. E que a gente termine os momentos de estudo retornando àquela realidade observada no início. Porém, esse retorno é diferente, porque o aluno, nesse retorno, retorna com conhecimento ampliado, retorna capaz de pensar soluções para os problemas sociais que foram levantados lá no segundo momento, articulando essas soluções com os conhecimentos
de que ele se apropriou. Então, vejam que é uma sequência didática pensada para preparar os sujeitos para se tornarem agentes sociais transformadores, dialogando diretamente com o final da fala do Luiz, né? Pensando nos sonhos e como é que esses sonhos de todos nós, os individuais e os coletivos, nos tornam seres motivados a fazer a transformação social. Então, isso eu penso que é função da escola, né? Frederico, e aí como é que você vai ligar esses 5 passos previstos pela pedagogia histórico-crítica com a questão do projeto de vida? Então, como eu disse no início da minha fala, eu defendo que o projeto de vida seja trabalhado não de forma disciplinar, mas de forma transdisciplinar. Não é nem interdisciplinar. Eu estou avançando, né? Porque na interdisciplinaridade nós temos interdependência com alguns conteúdos de algumas disciplinas. A transdisciplinaridade prevê uma mistura mesmo, prevê que a todo momento os conteúdos sejam refletidos e pensados um a partir do outro, um junto com o outro. Então, seria essa a perspectiva transdisciplinar. Um outro princípio da pedagogia histórico-crítica é que, ao se trabalhar um determinado objeto de aprendizagem, um determinado conhecimento científico, de uma determinada disciplina, de um determinado componente curricular, o professor deveria se empenhar em convidar os alunos e as alunas a pensarem nas diversas dimensões desse conhecimento científico. E aí nós poderíamos pensar na dimensão política do conteúdo, na dimensão econômica do conteúdo, na dimensão religiosa do conteúdo, na dimensão de saúde pública do conteúdo, para a gente pensar nas questões de pandemia. E, claro, o trabalho é uma dimensão da vida social, das nossas vidas sociais. Então, ao se trabalhar os conteúdos, nós poderíamos articular a discussão em torno desses objetos de aprendizagem, pensando na dimensão do trabalho, convidando os alunos e as alunas a refletirem sobre como esses conhecimentos que ele está tendo, que ele está adquirindo na aula de língua portuguesa, na aula de matemática, na aula de história, na aula de geografia, na aula de inglês, na aula de educação física, na aula de ciências, como que ele articularia esses conhecimentos para pensar em possibilidades de organizar a sua vida futura de trabalho. Futura, eu estou pensando, talvez, sendo um pouco idealista, né? Talvez um pouquinho desconsiderando que muitos dos jovens do nosso ensino médio já trabalham, né? Então, por meio da apropriação desses conteúdos, é que eu acho que é possível que a gente efetivamente fuja da perspectiva neoliberal e capitalista de trabalho. E a gente convide os nossos alunos e alunas a pensarem o trabalho como realização humana necessária. Tudo é trabalho, né? Qualquer modificação que eu faça da natureza, isso é trabalho, isso é força de trabalho. Então, que por meio dos conteúdos, especialmente dos conteúdos que são trabalhados na área do conhecimento de ciências humanas, né, história e geografia, a gente pensar, convidando os alunos a observarem a história da humanidade, os alunos pensarem como que o trabalho, que é algo essencial para a vida em sociedade, transformou-se num mecanismo de exploração. E como, então, que seria possível pensar em estratégias para romper com esse mecanismo da exploração.
É nesse sentido, então, que eu acho que a escola e os conteúdos escolares poderiam contribuir para a ruptura do capitalismo. Não estou dizendo que nós temos que fazer doutrinação marxista. Eu só estou dizendo que se a gente garante que os alunos e alunas se apropriem dos conhecimentos científicos acumulados historicamente, esses alunos e alunas serão mais dificilmente alienáveis. Porque o que está na base da exploração é a alienação que o sistema faz dos sujeitos. Então, se os sujeitos são dotados de inteligência científica, de reflexão e elaboração científica, eles serão menos alienáveis. Eles serão efetivamente críticos, efetivamente questionadores, efetivamente agentes transformadores. Bem, e aí, então, eu acho que é essa a minha contribuição, rápida, mas eu acho que objetiva, e eu quero que a gente garanta tempo de interação aqui, né, de conversa. E aí eu finalizaria tentando pensar nas questões que o Luiz nos propôs, que então a escola dos meus sonhos é uma escola que forme sujeitos emancipados, que formem sujeitos que entendam que não precisam ser explorados, que entendam que se todos os explorados se unirem, a gente consegue ser muito mais forte do que a minoria que nos domina. Então, essa seria a escola dos meus sonhos. Que bacana, Frederico. Obrigado por nos provocar a pensar a nossa prática em sala de aula, né, a partir da pedagogia histórico-crítica, e por nos provocar a sonhar e construir uma escola emancipadora, né? Bem, pessoal, então, agora, a partir dessas provocações que eu e o Frederico fizemos, nós temos um tempo aí para perguntas ou para comentários, né? Alguns de vocês comentaram ali no chat, né? A Larissa dizia, né, que concorda com esse posicionamento apresentado pelo Frederico, quando ele estava fazendo discussão da compreensão do lugar do projeto de vida dentro da escola, ao mesmo tempo, e a Larissa completava, né, ao mesmo tempo que acredito ser interessante suscitar nos jovens essa busca pelos anseios, pelos sonhos. E a Cíntia escreveu, né, que a discussão é extremamente válida, é interessante analisar as problemáticas a partir do ponto de vista do estudante, e partilhava que aprende com as nossas reuniões, né. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário para fazer. Se quiser escrever no chat, pode escrever. Se quiser falar, pode levantar a mãozinha. Vênia, tu quer falar? Tu tinha levantado a mão? Como é que o Frederico separaria uma escola dele, do sonho dele, a pergunta seria para ele, do sonho dele, com a inibição da escola política, que tanto é que alguns municípios é proibido e a escola tem que ser apolítica, porque se a gente quer comentar e alertar e conscientizar um cidadão, você tem que falar sobre o mundo que está ao seu redor, e por sua vez a política está envolvida nesse assunto. Fica, às vezes, difícil a gente ficar toda hora em cima do muro. Eu me mantenho sempre em cima do muro para não haver confusão, mas às vezes é difícil dar aula assim. Legal, obrigado, Dulce. Frederico, eu acho que vamos ver se tem umas 3 pessoas que queiram falar, e aí a gente faz uma fala depois, pode ser? Não sei, Vênia, é Vênia, né? Não sei se tu quer falar. Meu nome é Vênia. Nossa, eu anotei tanta coisa aqui que eu fico preocupada. O projeto de vida sempre me foi, assim, algo que me chamou a atenção, porque eu acho que as escolas, de modo geral, sempre precisou disso, desse fôlego. E eu vejo o projeto de vida também, Frederico, como essa ideia meio, assim, transversal mesmo, né? Mas eu não imagino ele, eu acho que num primeiro momento, eu imagino ele numa apresentação, talvez numa forma
como é que eu vou colocar? Eu já tive dentro da secretaria e trabalhei como tutora no município chamado de apoio, e eu orientava, às vezes, algumas escolas na relação com a questão do projeto de vida. E uma das coisas que eu falava muito era dessa ideia, dos professores sentarem e tentarem montar uma ideia de uma temática transversal. Eu concordo plenamente com tudo que vocês disseram e não tiro em nada do que vocês colocaram aí com relação à questão da alienação, do jogo que prepara o aluno só para o mercado de trabalho, como um instrumento que só vai servir para atender o capital. Isso tudo sempre me incomodou e me preocupa, sim. E acho que muitas coisas, tá, Dulce, e eu me ouso, né, falar assim, que muitas vezes, a gente nem precisa falar, faça isso ou faça aquilo. Você dá a direção, minha querida, e eles se viram, porque eles vão entender a mensagem sem você precisar dar um nome aos bois, tá? Eu penso muito nisso. Mas, com relação ao projeto de vida, eu imagino que, na transversalidade, por exemplo, eu imaginava muito uma aula, quando a gente começava, a primeiro momento, da ideia do quem sou eu, porque a gente sempre começava por ali, né? Quem sou eu? Você trabalha ali a questão histórica, a literatura, a biologia. Você poderia fazer essa transversalidade numa aula fantástica, trazendo filme, trazendo poesia, trazendo música, e seria uma aula coletiva, né? Mas uma coisa que me incomoda muito dentro dessa questão, e aí entra dentro disso que você colocou, Frederico, de levar essa coisa da ressignificação, porque eu entendo que quando você coloca a questão de usar os 5 passos pedagógicos para fazer, que é perfeito, o trabalho com os alunos, e trabalhar o projeto de vida, o que me preocupa é a nossa relação direta com o nosso aluno. Esse é o maior incômodo meu, porque eu fico imaginando numa sala de ensino médio, onde você está ali com 30, 40 alunos, e você, às vezes, porque o projeto de vida é uma relação em que você vai trabalhar afetividade também, né? E é fundamental isso no projeto de vida, porque a ideia não é amadurecer só enquanto conteúdo, muito pelo contrário. Segundo o que está posto lá na BNCC, a ideia é amadurecer realmente enquanto pessoa. Se é isso, então nós temos que trabalhar as emoções, e ao fazer isso, a nossa relação com o nosso aluno, ela é fundamental. E aí você coloca aulas, por mais que ele esteja esticado aí de 50 minutos, aulas de 50 minutos, você entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, às vezes você não consegue fazer um trabalho legal. Então, nessa perspectiva, eu fico muito preocupada com a ideia desse projeto, porque aí sim, aí eu penso que a única saída é realmente sentar a equipe, fazer um plano comum, trabalhar uma temática e desenvolver a partir dessa temática, de modo que os professores possam levar dentro disso algo que vai ser linkado. Foi o que eu imaginei, né? Claro que foi o que eu imaginei. Mas, mesmo assim, você vai ter aula em que você vai conseguir fazer alguma coisa, mas depois você vai levar uma semana para voltar lá. E aí a coisa se perde, sabe? É dentro disso que eu fico muito preocupada. Não, como é que eu vou colocar? Não porque a BNCC, eu acho que a gente tem conteúdos ali sobrando. Eu acho que a gente vai ter que falar assim, isso aqui vai entrar, isso não vai entrar, isso interessa, isso não interessa. Eu acho que vai ter um momento, vai ter que fazer isso. Que a BNCC, ela fica inchada. A origem desse modelo é lá do estrangeiro, da Europa. E, por sua vez, você está certa. Quando a gente começa, é isso que acontece. Não está interrupção. Eu fiz de propósito. Os professores vão saber, ué, o que você estava falando, né? E há essa interrupção. E o projeto só vai dar certo mesmo se for fiel. É começar e terminar
todo o conteúdo a ser dado sem interrupção. Você está certo. Bom, aí fica aí, o Frederico, o Luiz, é só algumas coisas que passaram pela minha cabeça. Tem muito mais coisa que eu pensei, mas eu acho que, e com relação à escola, eu lembrei muito de Summerhill, uma escola libertadora, tá? Eu imaginei uma escola que fosse para autonomia, sim, que pudesse dar o direito do aluno fazer as escolhas dele de fato, não uma escola que só cerceasse, ok? Legal, obrigado, Vênia, obrigado, Dulce. A Yasmin escreveu, né? Após a pandemia, com o retorno das aulas, minha maior preocupação será manter o padrão criado na pandemia. Aulas diversificadas, uso constante de mídias, porque nas escolas não tem estrutura nem equipamento. Computador, projetor, caixa de som, salas, espaço de rodas de conversa, momento de ouvir e discutir. De fato, é um bastante desafio, né, Yasmin? Bem, queria ver se tem mais alguém que deseja se inscrever para fazer alguma pergunta, porque aí em seguida eu passo para o Frederico fazer as considerações para as perguntas e as considerações finais dele, eu respondo, faço considerações a partir das perguntas e faço as minhas. Mas antes queria ouvir pelo menos mais uma pessoa, se tiver alguém que deseja falar. Talvez o pessoal esteja preocupado com o tempo, então, né? A gente já está quase Frederico, estourando o tempo. Bem, vai lá. Então, primeiro, obrigado, Dulce e Vênia. Dulce, eu acho que nós precisamos enfrentar as amarras ideológicas, né? Quando você falava, é claro que me veio à mente logo os tantos projetos municipais, estaduais e até nacional do Escola Sem Partido, né? Que, na verdade, está propondo que a escola não assuma partido de esquerda, mas que a escola tenha partido de direita e conservador, né? É uma escola sem partido de esquerda, né? É uma escola sem partido dos pobres, sem partido que defenda os pobres. Mas eu me solidarizo com as suas angústias. Na verdade, é um exercício de empatia, porque eu também sofro as mesmas angústias, mas eu tenho dito que ainda não é possível que nos vigiem integralmente. Eu tenho dito que é possível prever algo no plano de aula, prever algo no papel, e aí, quando eu estou na sala de aula com o meu aluno de portas fechadas, eu faço a aula que eu quero fazer, a aula que eu acredito que dará certo. E aí é um grande desafio de convencer o coletivo do que realmente importa no processo educativo. E aí essa é uma luta cansativa, eu diria, né? Convencer nossos colegas de que tem jeito sim, de que a educação é importante sim na vida desses jovens e dessas jovens, porque nós temos muitos colegas que estão cansados, compreensivelmente cansados, por conta dos massacres. A gente vai pensar na realidade da rede estadual, toda hora uma chibata, né? No caso aqui de Goiás, toda hora uma penalidade, e uma penalidade sem que a gente mereça tais punições. Então as pessoas vão ficando desmotivadas. Então a gente fala muito de motivar os nossos alunos, mas eu acho que nós precisamos nos manter motivados e criar os ambientes para essas motivações, porque eu realmente não sei como é que a gente inspira motivação em alguém se nós mesmos não formos motivados. E aí, quando a Vênia fala que ela fica preocupada com a forma, que ela concorda que o projeto de vida tem que ser trabalhado de forma transdisciplinar, mas que ela acha que talvez, pelo menos de início, deveria ter uma sistematização, pelo menos para uma apresentação. Minha intenção, Vênia, não foi de dar uma receita, né? Eu, sobretudo, defendo a autonomia das instituições escolares, a autonomia dos coletivos de cada escola.
Então, eu acho que cada escola tem que encontrar a melhor forma que atenda o seu público, que atenda a sua comunidade. Então, se o coletivo de professores entender que será mais eficaz transformar o projeto de vida num formato disciplinar, que seja feito assim. O centro precisa ser a garantia de que esse trabalho desenvolvido e proposto pelos professores irá efetivamente colaborar para o desenvolvimento humano dos alunos e das alunas. Acho que é isso, para respeitar o nosso tempo. Legal, Frederico. Obrigado pelas provocações, obrigado por aceitar o convite para estar conosco e nos provocar nessa noite, né? Muito, muito obrigado, né? A Yasmin escreveu, né? Que daqui a 10 Obrigado. anos ela deseja consultar um médico que foi consultar com um médico que foi seu aluno, ver a casa dos filhos construída por um engenheiro que foi seu aluno, o proprietário de qualquer sonho que foi nosso aluno sendo realizado. E, por fim, um aluno político que aprendeu conosco e deseja um futuro mais igualitário e respeitável. Yasmine, neste sonho, eu acho que todos nós nos encontramos como educadores e educadoras. E é difícil, e é cansativo, e nós estamos desmotivados, e a gente enfrenta muitas perseguições, muitas durezas, muitos questionamentos, às vezes do governo, às vezes das famílias que estão conosco, mas, até para dialogar com o que a Vênia e a Dulce falava, nunca duvidemos, nem por um instante, da importância que nós temos na vida dos estudantes com quem a gente se encontra dentro de sala de aula ou nos corredores dentro da escola. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia parar um minuto e escrever aí o nome dos professores que nos marcaram. E a gente não conseguiria dizer o nome de todos os alunos que a gente marcou. Porque a gente, nunca duvidem disso, a gente marca muito a vida dos estudantes que passam nas nossas salas de aula, que passam nos nossos corredores. Apesar da desvalorização profissional, apesar do salário, apesar dos cansaços, apesar da pandemia, apesar da falta de recurso, a gente tem a tarefa de continuar fazendo o nosso melhor, porque, sem dúvida nenhuma, a gente muda a vida de muitos dos nossos estudantes, e se a gente toma consciência disso, a gente melhora mais a nossa ação pedagógica, a nossa prática como docente, para mudar mais a vida de outras pessoas. E, Dulce, tudo é política. Todo mundo tem uma ideologia. Todo mundo. Mesmo quem diz que não tem ideologia, está assumindo uma postura ideológica. A pergunta, né, já diria aí vários pensadores em versões diferentes para a mesma frase, a pergunta é: qual é a nossa ideologia? Se ela inclui ou se ela exclui? Se ela é comprometida com a vida ou com o individualismo? O bem comum ou com o meu umbigo? Essa é a pergunta. Mas ideologia e política todos nós temos. E termino agradecendo muito a presença de todos e todas, agradecendo o Frederico, agradecendo o esforço que vocês têm feito, né? Nós sabemos que é desafiador fazer um curso dessa envergadura no final do ano, com fechamento de ano, boletim, nota, com o cansaço da pandemia, mas a gente agradece muito o esforço de vocês, espera muito que, de alguma maneira, e mesmo que pouquinho, estejamos, como equipe do Cajueiro, contribuindo para melhorar um pouquinho mais a nossa prática, né? A nossa prática é boa e a gente quer melhorar sempre mais, né? Quer pensar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente tem feito. E aí eu encerro dizendo e convidando vocês com a mesma música da Maria Bethânia. É preciso sonhar mais um sonho possível. Neste quase um ano de pandemia, a gente está cansado. A gente tem muitos motivos para ceder, mas ainda assim, pela importância da escola e da educação,
e nossa, como educadores, na vida dos jovens, por conta dessa importância, a gente vai continuar sonhando sonhos impossíveis e fazendo sonhos impossíveis acontecerem nas nossas escolas. Muito obrigado a todas e todos, um bom descanso. Gratidão também a Frederica e a equipe do Cajueiro que estava aqui nos acompanhando. Obrigado, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Até mais.